E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fandom Prime. Meu nome é Cisco e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre uma das mais clássicas vilãs do Batman, que muitas vezes já foi uma anti-heroína, uma ecoterrorista, uma embaixadora do Verde e às vezes até namorada da Arlequina. Sim, é óbvio que eu tô falando da Era Venenosa, mas não ironicamente, no começo da sua carreira ela não foi nenhuma dessas coisas que eu acabei de citar. E pra me aprofundar mais nessa história, eu vou falar com vocês especificamente sobre esses dois quadrinhos aqui, que seriam Batman Era Venenosa e Batman Arqueiro Verde Futuro Venenoso. Essas duas publicações da editora Mitos. Mas antes de falar sobre os quadrinhos em si, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Antes de entrar no método dos quadrinhos em si, deixa eu só contextualizar um pouco da história da personagem até então. Como no vídeo de aquisições onde eu mostro essas duas edições aqui, eu acabei falando mais sobre o momento atual da personagem, aqui eu vou me ater mais sobre o passado dela e o momento até chegar nessas duas publicações aqui. E tudo começa em 1966 na revista Batman número 181, onde a gente tem a estreia da Era Venenosa, que surge então no momento em que o pessoal da DC sente a necessidade de ter mais personagens femininas no núcleo do Batman, muito por causa da Sedução do Inocente, aquele livro cabuloso que ferrou com os quadrinhos nos anos 60, e também por causa da série do Batman de 66, que estava fazendo muito sucesso na época, mas estava ficando complicado ter a Mulher Gato como única personagem feminina forte. Então, quando a Era Venenosa é criada, ela é feita nos moldes para encaixar perfeitamente na série do Batman de 66. Sendo inclusive até um interesse amoroso pro Bruce Wayne e o Homem-Morcego. E você pode até pensar, poxa, mas não já tinha Mulher Gato pra isso? Só que acontece que, apesar de estar fazendo muito sucesso na série do Batman, a Mulher Gato estava passando por um período conturbado nos quadrinhos, justamente por causa do Comics Code. Por isso que nesse balaio todo, a Era Venenosa surgiu justamente para substituir esse lugar vago da Mulher Gato. E é por isso que você não vai se surpreender quando eu disser que a Era já surge querendo se tornar a rainha do submundo e também a super vilã mais sexy de todas. E eu não tô brincando, inclusive essa primeira versão da Era não tinha nenhuma relação com as plantas. Além de, claro, seu nome, né, Era Venenosa, e também da sua roupa ser totalmente verde com alguns detalhes em folhas. Então, tirando esses detalhezinhos, ela era uma vilã qualquer, sem poderes e simplesmente querendo cometer crimes e conquistar o coração do Batman. Ou seja, era uma personagem perfeita para aparecer na série estrelada pelo Adam West. Mas, infelizmente, não foi nessa série que ela teve a sua primeira aparição em live action. Mas a Era acabou estreando nesse universo do Batman de 66. Ela acabou estreando nesse universo nas adaptações sequências em quadrinhos, que vêm sendo publicadas nos últimos anos. E a Panini até já publicou alguns encadernados dessa série do Batman de 66 em quadrinhos. Só não publicou ainda uma história desse universo que tem a Era Venenosa. Quer dizer, que eu saiba não, porque dessa série só tem os 4 primeiros encadernados. Mas enfim, um lance importante que ficou dessa primeira encarnação da Era foi esse lance amoroso entre ela e o Batman. E por muitos anos ficou colocado que a Era Venenosa era sim apaixonada pelo Batman, enquanto que o Batman até tinha sentimentos por ela, mas era nuance no sentido de que, se ela não fosse uma maníaca homicida, eu até poderia ficar com ela. Sabe, é a típica relação entre o herói e a femme fatale. Claro que os anos foram passando e o Batman foi desenvolvendo outros interesses amorosos, inclusive o lance mais forte dele com a Mulher Gato. Mas por muitos e muitos anos ficou meio que implícito que a Era Venenosa amava o Batman. Depois de estrear em 66, a Era Venenosa só foi fazendo algumas aparições esporádicas ao longo dos anos, simplesmente como uma vilã da vez. Mas mesmo sempre sendo uma coadjuvante bem genérica, para não dizer o mínimo, ela foi crescendo no conceito dos fãs. Só que só foram contar sua origem mesmo depois da crise nas Infinitas Terras. Eis que coube a ninguém menos do que o Neil Gaiman para contar a origem da Era Venenosa. E isso só foi acontecer em 1988, na edição 36 de Secret Origins. E essa ainda foi uma edição que ela dividiu o palco com Lanterna Verde, pra você ver o tamanho da sacanagem. Mas, de qualquer forma, foi a partir então do Neil Gaiman que a Era Venenosa começou a ter uma relação mais estreita com a natureza e a Mãe Terra. E com o passar dos anos, essa relação foi cada vez mais explorada. Só que nunca com a Era no papel de protagonista. Isso sempre acontecia nas histórias de outros personagens, mas principalmente do Batman, né? E isso é engraçado, né? Porque mesmo sem nunca ter sido a protagonista, mesmo sem ter o destaque que ela merecia, a Era Venenosa conseguiu se firmar como uma das principais vilãs do Batman. E todos conheciam ela dessa maneira. Não tinha como você falar sobre a galeria de vilões do Batman sem citar a Era Venenosa. Só faltava então contar a história sobre essa grande personagem. Bom, essa então foi a história da Era Venenosa até os anos 90, mais ou menos. Se você tiver a fim de saber um pouco mais sobre o momento atual da personagem, eu recomendo que você assista depois esse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. Nele eu falo mais sobre esse momento contemporâneo da Era Venenosa. Mas se você estiver gostando desse vídeo aqui agora, não se esquece de deixar seu like e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Eu agradeço demais esse apoio.
Mas vamos lá então, continuando aqui, eu vou falar sobre esses quadrinhos aqui agora. Essas duas edições aqui foram publicadas originalmente nos anos 90, sendo que essa aqui saiu em 92 e essa aqui em 97. Mas eu fiz a burrice de ler esse aqui antes desse aqui, que é mais antigo. E por que eu digo burrice? Não foi a questão de que você tinha que ler o mais antigo antes de ler o mais recente. Não, nada a ver, porque essas aqui são duas histórias fechadas, então você poderia ler qualquer uma delas independente da outra. Mas como eu sou um cara cheio de manias, depois de ler as duas edições, eu senti que seria melhor se eu tivesse lido essa aqui antes dessa. Porque a forma como a Era Venenosa é tratada nessa edição aqui é mais madura, por assim dizer, do que nessa versão aqui. Mas quando eu for falar das histórias em si, eu entro mais nessa questão. Mas eu só acabei lendo essa edição aqui antes dessa por causa das informações aqui nas capas. Que é assim, ó, vamos lá. Essa edição aqui, ó, tá escrito aqui, ó, a trágica história da mais sedutora inimiga do Batman. Aí eu pensei assim, poxa, ou essa edição que vai contar a origem da Era Venenosa, ou ela vai ser uma história no tipo de Batman, o Dia Ruim, que nem tá saindo aquelas edições atualmente, né? Tipo, tem a do Charada, da Mulher Gato, do Das Caras e etc. Daí eu imaginei que ia ser um lance parecido, só que com a Era Venenosa aqui e acontecendo nos anos 90. Daí, então, eu li a sinopse dessa edição aqui, que tem aqui na contracapa. E ela diz assim, uma praga mortal, uma heroína à beira da morte. E a única esperança é a criminosa que desencadeou a tragédia. Era Venenosa. Dessa vez, nem o Cavaleiro das Trevas pode triunfar sozinho. E eu pensei assim, poxa, então a gente vai ver a Era Venenosa como uma anti-heroína aqui nessa edição. Enquanto que nessa outra aqui a gente tem a origem dela. Então, poxa, fechou, é essa antes dessa. Só que, bom, depois que eu li eu descobri que eu estava redondamente enganado. Nos dois casos. Mas vamos por partes então. Começando com Batman Arqueiro Verde Futuro Venenoso. Essa aqui é uma publicação da editora Mitos que saiu em maio de 2003. É capa crochê, né? E o papel é LWC, aquele papel revista. E isso aqui saiu numa época que os direitos da DC Comics aqui no Brasil estavam meio que sambando por aí. E como eu disse antes, essa história aqui foi publicada originalmente em 92 lá fora, mas só chegou aqui no Brasil em 2003 então. E depois disso, até hoje pelo menos, ela não teve nenhuma republicação. E isso é até impressionante pra mim, porque o Batman tá sempre vendendo, e essa aqui é uma história do Batman e do Arqueiro Verde, escrita pelo Danny O'Neill. E acho que isso por si só já é vendável o suficiente pros fãs do Homem-Morcego. Mas enfim, a história então aqui começa com esse cientista todo cagado detonando um mercadinho em Gotham City. E é óbvio que o Batman ia tá aparecendo pra impedir essa barbaridade, porque mesmo os mercadinhos de bairro em Gotham City estão sendo vigiados pelo Batman. E uma coisa que eu achei engraçada logo de cara nessa primeira cena foi a caracterização do Batman nessa história. É que eu particularmente acho o maior barato quando aparece um Batman com as orelhas exageradamente grandes. Porque quando eu era criança eu tinha uma imagem muito clara do Batman, por causa dos filmes e dos desenhos. E se tratando de materiais audiovisuais, as coisas são sempre muito proporcionais e nada exageradas. Mas sempre que eu tinha a oportunidade de ver um gibizinho do Homem-Morcego, a figura do Batman é sempre retratada de um jeito muito particular e único, com as orelhas muito pontudas e o Batman sempre muito musculoso. E isso era sempre um padrão. Bom, pelo menos era um padrão pra mim, que sempre via essa figura nos quadrinhos. E naquela minha cabeça infantil, o Batman nessa caracterização era uma figura muito adulta. Porque eu pensava assim, poxa, o Batman que eu assisto na TV é uma versão mais leve, uma coisa pra criança. Esse aqui do gibizinho é o Batman de verdade, o Batman pra adulto. Ficava até muito empolgado quando eu tinha a oportunidade de pegar um gibizinho do Batman assim na mão. Que eu olhava e falava assim, nossa mano, olha isso aqui, que absurdo. E nisso eu tinha uns 6 ou 7 anos, mais ou menos. E esse Batman que eu tô descrevendo, o que eu tinha na minha cabeça quando era criança, era basicamente o Batman dos quadrinhos dos anos 90. O que é basicamente essa história aqui. Por isso que quando eu li ela, eu tive uma certa empolgação nostálgica, por assim dizer. Mas enfim, voltando então pra história, o Batman encontra o cientista detonando o mercadinho e consegue deter ele sem muitas dificuldades. Daí, quando o Batman tava carregando o cientista pra levar ele pra delegacia, aparece o Arqueiro Verde. E o Oliver já chega metendo a mão marra, dizendo assim, então, esse bandido aí que você acabou de prender, eu vou precisar dele, passa pra cá. E o Batman dos anos 90, carrancudo como sempre, já mete aquela de que o bandido não vai sair sob a custódia dele nem ferrando. E sério, eu não tô brincando nesse sentido, porque nessa história aqui a gente tem o Batman mais Batman possível. Sendo o cara ríspido, carrancudo e sempre querendo fazer as coisas do jeito dele. Nem dando margem pra opiniões alheias. Mas então, ao invés de começar um duelo pela guarda do cientista, o Arqueiro Verde vai lá e explica o que tá pegando. Ele conta que uns dias atrás aquele mesmo cientista tinha atacado um mercadinho lá em Seattle, a terra do Arqueiro Verde. E nessa ocasião foi a Canário Negro que impediu ele. Só que no processo, esse cientista acabou infectando a Canário Negro com a mesma desgraça que tá deixando ele todo cagado. Mas o Arqueiro e a Canário só perceberam que ela tava doente depois que o cientista fugiu da custódia da polícia. E nisso o Arqueiro Verde já foi no encalço desse cientista, rastreando ele até Gotham. Chegando então nesse momento com o Batman. Eu só achei estranho nessa história aqui o Arqueiro Verde tá andando sem máscara por aí.
Eu, pelo menos, não tenho conhecimento cronológico da situação do Arqueiro Verde nessa época, pra saber o que pegou pra ele ter praticamente abandonado a identidade secreta dele. Mas eu me lembro de ver capas daquela minissérie Os Caçadores, que ele tá basicamente nessa mesma situação aqui. Então eu posso dizer que é basicamente uma sequência do cânone. Enfim, antes que os dois heróis conseguissem arrancar qualquer tipo de resposta do cientista, ele acaba morrendo. Mas não antes de deixar algumas pistas pra eles. E essa é basicamente a sinopse da história, porque é a partir disso então que eles vão começar uma corrida contra o tempo pra tentar encontrar uma cura pra Canário Negro. Que no caso então, a Canário Negro é a heroína à beira da morte que cita a sinopse que tem na contracapa da edição. Aliás, voltando então pra sinopse aqui, a gente tem a Era Venenosa como uma peça central dessa história, né? Sem dar spoiler, obviamente. Mas o que aconteceu então foi a minha péssima interpretação de texto. Porque, bom, aqui na sinopse diz a criminosa que ajudou a desencadear a tragédia. Só que quando eu li, na minha cabeça pelo menos, eu entendi isso no sentido de que ela não fez aquilo de propósito. Porque o que eu acho que todo mundo deve saber é que o sangue da Era Venenosa é todo tóxico. Então, pra mim pelo menos, seria fácil que alguma pessoa qualquer tivesse acesso ao sangue da Era Venenosa e tivesse desenvolvido alguma praga a partir disso, sem o conhecimento dela. Por isso que eu pensei, ela é a causadora, só que ela não foi a responsável direta. Por isso que os heróis vão atrás dela pedindo ajuda. Só que, como eu disse então anteriormente, eu tava muito errado. No caso, ela foi a responsável, só que foi a responsável em partes. Porque o que a gente vai ter aqui, na verdade, vai ser um milionário do ramo farmacêutico que vai ver no sangue da Era Venenosa, o sangue dela, que no caso é 300% tóxico, a oportunidade de desenvolver uma doença mortal. Uma doença que, por sua vez, vai causar uma pandemia e nisso ele vai conseguir lucrar vendendo a única cura pra ela. Pra você ver como é engraçado, né? Nunca é o capitalismo o vilão da história, mas é sempre o capitalismo. Mas enfim, então a gente vai ter esses dois núcleos na história. O milionário com a Era Venenosa no santuário venenoso dela, tentando apressar essa doença pra poder espalhar ela, enquanto que o Batman e o Arqueiro Verde estão indo atrás de refazer os passos do cientista pra ver se encontram uma cura pra Canário Negro, sem saber ainda que o buraco é bem mais embaixo. E em termos de Era Venenosa, essa história aqui não acrescenta em nada na mitologia da personagem. E isso é muito foda, porque mesmo ela sendo a peça-chave dessa história aqui, ela não passa de um rostinho bonito nela, ou praticamente uma femme fatale, como eu descrevi antes. E eu juro que se você ler essa história aqui, você vai ver que toda cena que aparece a Era Venenosa, ela tá aparecendo de um jeito sedutor ou sexy. Tem até um tique nervoso da personagem que aparece mais de uma vez durante a história, que é ela colocando o dedo na boca. Quer dizer, colocando o dedo na boca de um jeito sexy, né? Mas, pô, isso é muito exagerado, acho muito desnecessário. Porque essa história aqui era a oportunidade perfeita da Era Venenosa brilhar, enfim. Mas o que acontece na prática, então, é que aqui a Era Venenosa funciona basicamente como aquelas mulheres dos filmes antigos, que observavam o herói e o vilão quebrando um pau ali até alguém sair vitorioso. O que era o típico esquema do Batman de 66, né? Que quando o Batman enfrentava um vilão e esse vilão estava acompanhado de uma mulher, depois que o Batman derrotava o vilão, ele prendia aquela mulher sem muita resistência. E a Era Venenosa, então, aqui nessa história, segue praticamente esse modelo de mulher figurante, o que é muito frustrante e irritante pra mim, porque eu sinceramente esperava mais dela nessa história. A única coisa que eu achei então justa foi o fato deles não terem colocado a Era Venenosa simplesmente como uma mulher ingênua que foi manipulada. Não, muito pelo contrário. Na história aqui, o milionário achou que estava manipulando a Era, mas na verdade quem estava sendo manipulado era ele, o que é muito justo pra mim. Bom, apesar dessa história aqui estar longe de ser a melhor história da Era Venenosa, eu acho que ela é sim uma boa história de investigação, além de ser também um bom crossover entre o Batman e o Arqueiro Verde, porque é muito boa essa sensação de corrida contra o tempo que a história consegue passar pra gente com o conflito desses personagens, seja o Arqueiro Verde aflito por tentar salvar Canário Negro ou o Batman encabulado por tentar resolver todo esse mistério. Por isso então que eu dou pra essa edição aqui uma nota 3.5, porque eu recomendo sim ela para fãs do Batman ou fãs do Arqueiro Verde, ou fãs de histórias de investigação no geral, mas se por acaso você tiver a fim de ir atrás de histórias da Era Venenosa, então você pode deixar isso aqui passar batido, porque não faz nenhuma diferença na mitologia da personagem. Inclusive, aqui tem um capanga da Era Venenosa que aparece nessa história que se chama Jason, que inclusive é imune a essas toxinas da Era. E bom, teoricamente, o único personagem que se chama Jason que tem uma relação com a Era Venenosa e que também tem um lance parecido com ela, seria o Jason Woodrue, que é o Homem Florônico, só que nessa história aqui, pelo menos, não tem nenhum indicativo de esse aqui ser o Jason Woodrue. Mas também seria bem estranho se esse aqui fosse o Jason Woodrue, porque isso aqui então se passa depois da saga do Monstro do Pântano, onde aconteceram umas coisas bem cabulosas com o Homem Florônico. Fora então que o Jason que aparece nessa história aqui é bem mais jovem, então ou eles quiseram meter o Homem Florônico aqui pela relação com a Era, ou foi só uma coincidência chamarem o capanga dela de Jason. De qualquer forma, achei curioso. Bom, a outra história então é Batman Era Venenosa, também publicação da editora Mitos, que saiu em março de 2003. A capa é crochê, né, e o papel é LWC, igual a outra publicação.
E essa história aqui foi publicada então originalmente em 97. E igual a história anterior, essa história aqui também não foi mais ser publicada no Brasil. E essa história aqui funciona basicamente como o Batman, o Dia Ruim da Era Venenosa, como eu já tinha antecipado essa comparação antes. Se você tá acompanhando essas histórias de Batman, o Dia Ruim, já deve saber do que eu tô falando. Mas caso não, deixa eu só ilustrar aqui como é que funciona essa história. A ideia da DC com essas histórias é basicamente fazer uma piada mortal com cada um dos vilões do Batman. Porque a ideia da piada mortal então do Coringa era o dia ruim que fazia ele ser quem ele é. Então a DC então chamou vários artistas pra contar um dia ruim de cada um desses vilões. Então a gente tem o dia ruim do Ra's al Ghul, do Charada, do Duas Caras e por aí vai. A gente só não vai ter, por incrível que pareça, um dia ruim da Era Venenosa. Eu imaginava que isso aconteceu porque na época que tá saindo essas edições de Batman, o Dia Ruim, também tá saindo uma nova série da Era Venenosa, que inclusive a Panini já publicou a primeira edição aqui no Brasil. Mas depois eu me toquei de que também tá saindo uma série da Mulher Gato. Inclusive faz anos que a Mulher Gato tem uma série mensal solo, enquanto que a Era Venenosa essa é a primeira série solo dela, que eu saiba pelo menos. Então pra mim pelo menos não faz o menor sentido não ter um dia ruim da Era Venenosa. A não ser, claro, que eles tenham feito uma seleção de top vilões pra poder ganhar um dia ruim. Mas daí então pra mim não vai fazer sentido ter um dia ruim do Ra's al Ghul. Mas enfim, você pode ficar à vontade pra discutir essa questão da seleção dos vilões pro dia ruim aqui nos comentários. Só não se esquece de curtir o vídeo antes. De qualquer forma então, essa história aqui pra mim funcionaria sim como um dia ruim da Era Venenosa. Só que aqui nessa história pelo menos ela não vai ser levada ao extremo que nem os outros personagens da série Um Dia Ruim mesmo. Mas o que acontece então em Batman Era Venenosa? Aqui, depois de ter fugido da prisão, a Era Venenosa vai fugir pra uma ilha isolada no Caribe, pra poder criar o seu próprio paraíso pessoal. Porque, então, depois de anos indo atrás de coisas fúteis e sendo sacaneada pela sociedade, ela resolveu se isolar da civilização. E nessa história aqui, então, diferente do Futuro Venenoso, a Era Venenosa tem sim uma conexão com o verde. Tanto que ela chega nessa ilha que é basicamente inóspita e cria um paraíso verde, cheio de vida vegetal e etc. A ponto de ser conhecida como uma deusa entre os moradores daquela região. Numa certa ocasião, uma das habitantes dessa região vai lá visitar essa deusa para suplicar ajuda por ela, porque ela vem de uma família de produtores rurais, só que eles estão tendo dificuldades com as colheitas, por causa dos tempos de secas e etc. E como a deusa, que obviamente era venenosa, tinha criado basicamente um ecossistema inteiro naquela ilha sem vida, ela sabia que podia ajudar ela e a sua família. Só que enquanto a Era tava trocando uma ideia com aquela menina ali na ilha, chegam uns helicópteros do nada e bombardeiam o lugar, erradicando toda a vida do lugar, deixando sobrar um ser vivozinho. Esse momento da ilha da Era Venenosa sendo bombardeada pelos helicópteros me pareceu muito com uma cena de Apocalipse Now, onde a gente tinha os helicópteros bombardeando com napalm as árvores, os acampamentos e etc. O que é chocante no filme também foi chocante aqui na leitura. Bom, pra mim foi chocante pelo menos. Só que, por infortúnio dos responsáveis, a Era conseguiu sair viva desse massacre. Ela, que só queria viver em paz longe da civilização, então iniciou uma caçada pra acabar com todos os responsáveis por destruir o seu santuário, indo desde os caras que puxaram o gatilho até os caras lá no topo da cadeia. E é aí então que a gente chega em Gotham, porque cientistas e mafiosos morrendo de formas extravagantes, além de serem parecidos entre si, acabam chamando a atenção do Homem-Morcego, que logo percebe o padrão da Era Venenosa por trás disso. E nisso o Batman nem sabia que a Era Venenosa estava solta, ele imaginava que ela estava presa esse tempo todo no Arkham. Só que então o Gordon conta pra ele que uns tempos atrás o FBI pediu a transferência dela para uma prisão federal, só que no meio dessa brincadeira ela acabou fugindo. Daí, como eles sabiam que ela estava fora do país, eles deixaram tudo quieto. A história aqui então vai seguir a Era Venenosa atrás da sua vingança e o Batman tentando resolver esse mistério, tentando ligar o que esses assassinatos têm em comum. E nisso então a gente vai ter a trama da Era Venenosa, a trama do Batman investigando e vai ter uma subtrama do Bruce Wayne com um amigo milionário dele, que é então dono de uma empresa que fabrica perfumes muito sofisticados, por assim dizer. E isso é engraçado, né? Porque sempre que aparece um cara assim na história, a gente sabe que ele vai estar envolvido na maracutaia. Porque, bom, nunca é um bilionário, né? Mas é sempre um bilionário. Além disso, essa história aqui também vai trazer mais aquela relação do Batman com a Era Venenosa. Tem até um momento aqui em que a Era Venenosa vai beijar o Batman para tentar manipular ele. E nisso ele tem um pensamento dizendo assim, eu tenho que resistir, mas não sei se eu quero. E no final da história, quando tá tudo resolvido, o vilão pega uma arma e dá um tiro na Era para se vingar dela. Só que o Batman vai lá e se atira na frente da bala para proteger a Era. Daí a Era fala, nossa, eu só queria viver em paz, esses canalhas destruíram meu santuário. E o Batman diz, mas ele vai pagar por seus crimes. E ela fala, mas isso nunca vai ser o suficiente. E o Batman responde naquele tom sério dele, mas vai ter que ser o bastante, porque nada justifica assassinato. Aí ela fala assim, tá, beleza, pode me prender então, mas eu vou presa feliz sabendo que você levou um tiro por mim, porque isso só pode significar que você me ama de verdade. E o Batman diz, então, Era,
Você nem sabe o que isso significa. Sabe, num tom de que não vou negar, mas também não vou confirmar. Porque, bom, o Batman também nunca vai confirmar que ama ninguém, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que por muitos anos ficou implícito esse lance do Batman amar a Era Venenosa e a Era amar o Batman. Talvez, como eu tinha dito antes, esse lance do Batman amar a Era Venenosa tenha sido apagado com o passar do tempo. E com certeza atualmente a Era Venenosa já não sente mais nada pelo Batman. Mas por muitos e muitos anos, pelo menos a Era Venenosa amava sim o Batman. Meio que secretamente ou subconscientemente. Tinha aquela sementinha do sentimento, com o perdão do trocadilho. E eventualmente então, como nessa história aqui por exemplo, vinha um indicativo de que talvez o Batman amasse sim a Era também. Mas de qualquer forma então isso são algas passadas, porque hoje em dia a Era ama a Arlequina e o Batman ama a Mulher Gato. Outra coisa que eu também achei interessante nessa edição aqui foi que a arte dela me lembrou bastante o Batman vs Predador 3, que eu já comentei aqui no canal, a resenha que eu fiz falando sobre esse quadrinho aqui. Mas não chega a ser o mesmo ilustrador das duas edições, é só parecido mesmo. E eu achei isso interessante porque, como eu disse na minha resenha sobre o Batman vs Predador, aquelas histórias lá, pra mim pelo menos, fazem com certeza parte do canon do Batman. Então essa arte parecida faz esse conceito do universo compartilhado saltar na minha cabeça. Mas como eu falei então, as duas histórias não tem nada a ver, só foi essa brisa mesmo que eu falei. Bom, diferente do outro quadrinho, esse aqui eu recomendo sim para se você quiser saber mais da Era Venenosa, porque ele sim acrescenta muito na mitologia dela. Aqui nessa história ela não chega a ser uma peça-chave dela, mas ela é com certeza uma das protagonistas, apesar do Batman infelizmente ter mais tempo de história do que a própria Era. Mas infelizmente nos anos 90 não ia deixar a gente ter uma história solo da Era ainda, eles tinham que enfiar o Batman de qualquer forma. A minha nota então para essa edição aqui é 4. Ela é uma boa história de investigação do Batman, ao tempo que é uma história mais capciosa da Era Venenosa. Aqui a gente não tem uma daquelas faces da Era que eu citei no começo do vídeo. Tipo, pode parecer que ela é uma ecoterrorista aqui, só que tá bem longe disso ser verdade. Porque isso aqui é praticamente uma história de vingança da Era Venenosa. Uma história de vingança muito bem justificada. Porque, porra, ela só queria viver em paz, meu. Ela construiu um santuário longe de toda a civilização. Mas não podiam deixar a mulher em paz, né? Então, não ironicamente, a moral da história aqui é que você planta o que você colhe. Vamos lá pro ponto alto então, que eu vou escolher entre essas duas edições aqui. E naturalmente eu vou escolher dessa história aqui, que eu achei melhor do que a outra, né? E o ponto alto mesmo então pra mim vai ser a primeira aparição da Era Venenosa aqui nessa história. Que ela surge então no meio do seu santuário como uma figura divina mesmo. E é até uma cena bem bonita, porque a menina tá com medo, então ela se ajoelha pra Era Venenosa e tudo mais. E essa pra mim é uma cena muito bonita, porque ela retrata a Era Venenosa do jeito que ela devia ser de verdade. Não como uma vilã atrás de objetivos fúteis, mas sim como uma embaixadora do verde, uma defensora da Terra. Então, por toda essa simbologia, eu escolhi esse aqui como um ponto alto. O ponto baixo, então, naturalmente eu vou ter escolhido dessa edição aqui. Que pra mim, então, foi essa cena aqui em que o bilionário tá explicando o plano maligno dele pros seus filhos. E porra, que bagulho sem pé nem cabeça, meu. Vai tomar... E porra, que bagulho sem pé nem cabeça, sabe? Sabe, esses milionários, bilionários, ricos, sabe? Burgueses safados. Tem umas atitudes que a gente fica assim... sem ter o que falar. E eu escolhi esse aqui como um ponto baixo porque esse momento aqui acontece então quase que no final da história. E como eu tinha dito anteriormente, então esse burguês achou que estava enrolando a Era Venenosa. Mas nessa altura aqui da história, no momento que ele está explicando então esse plano para as crianças, a gente já sabe há muito tempo que na verdade é a Era Venenosa que está enrolando ele. Então essas cenas em que ele está explicando as suas sacadas de mestre para os seus filhos vão ser intercaladas com a última luta do Arqueiro Verde na história. Então nessa altura aqui a gente já tá foda-se pra esse cara e só quer saber dessa luta. E tá, beleza, essa explicação dele então vai resultar numa última cartada dele pra cima dos heróis. Mas isso é praticamente uma parada insignificante, porque a gente, leitor, já sabe que esse cara é um zero à esquerda nessa história. Então quando ele aparece a gente já pensa, sai daí, mano. Daí ele pega e aparece pra explicar o plano dele pras crianças. Ah não, velho, faça favor. Sem tempo, irmão. Então é isso, pessoal. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo e obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. E vamos conversar agora um pouco nos comentários. Pode comentar então o que você acha da Era Venenosa, ou o que achou dessas edições aqui, se já leu elas, ou o que achou do que eu comentei aqui. Como sempre, você também pode comentar críticas, elogios ou sugestões. Fica à vontade que esse momento é seu. Beleza? Então até a próxima!